Vou falar sobre o circuito RC, antes de ir para o RC, né? E eu vou tentar fazer aqui olhar ele de três perspectivas, né? A primeira delas é a perspectiva um pouco mais intuitiva, tentar mostrar e passo a passo, né, de por que o RC tem que ter o seu respectivo comportamento temporal e espectral, né? E eu já vou passar na parte espectral, eu já vou assumir que a gente está lidando com a notação complexa para impedância, né? E depois eu fiz um vídeo sobre isso, então vocês podem, ou pelo menos vou fazer, né? Se não fiz ainda, então vocês podem dar uma olhada nele. E para a parte da parte temporal, eu vou resolver a equação diferencial, mas eu vou resolver de maneira bem direta. Então, depois a gente pode também ver um pouco mais detalhes sobre isso. Então, beleza, gente, começando, o que é um circuito RC, né? O que é esse cara? É um circuito formado por uma resistência, né? R, e por uma capacitância, né? RC, né? E só tem duas maneiras de você fazer esse circuito, né? Você tem V1 aqui, ou você coloca o R aqui e o C aqui, na segunda parte, né? V2, opa, isso aqui é para ser um C, né? Ou você faz o contrário, né? Você faz assim, V1, C e V2. E o R aqui. E esse V1 e esse V2, gente, a notação é baseada em ponto e terra, tá? Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso também, vou soltar um vídeo para vocês também sobre isso. É um vídeo um pouco prévio, né? Sobre esse tipo de notação do circuito. Para os que, caso não tenham visto ainda por que a gente usa ela. Então tá bom, então só tem essas duas notações, né? Mas tem duas coisas que são em geral fixas aqui, que é a corrente, né? A corrente ela é sempre a mesma, independente de qual a ordem desse circuito, porque os dois estão em série, né? E a outra coisa que é fixa é a carga no capacitor, né? A carga no capacitor, eu posso lidar com a carga vai ser a derivada da corrente, sempre, né? Então, independente de onde, a derivada que é o contrário, a carga vai ser a integral da corrente, né? Então, independente de onde ela estiver, não vai fazer diferença, né? Vai ser a mesma, né? E outra coisa é que, claro, o fato do capacitor estar antes do resistor aqui, ou depois do resistor aqui, tem uma questão de tempo, né? Ou seja, a corrente primeiro bate no resistor no primeiro caso e depois no capacitor no segundo caso. Mas esse tempo, essa diferença de tempo tem a ver com o tempo que a onda, né, elétrica tende a correr nos fios, né? Que é muito rápido. É bem rápido, da ordem é próximo da velocidade, próximo da velocidade da luz, né? Esse tempo que essa onda elétrica consegue correr, né? Então a gente pode, na verdade, enfim, depende do cabo, né? Se é um cabo que sai próximo da velocidade da luz, se é um cabo de fio é um pouco mais lento. Mas mesmo assim, é muito mais rápido do que qualquer escala de tempo que a gente vai tratar no nosso circuito. Então a gente pode realmente considerar como instantâneo, né? Então eu vou analisar essas duas coisas, carga e corrente, né? Então a primeira coisa, gente, imagina o seguinte, que eu estou aqui, ó, eu tenho aqui o meu circuito e eu ligo esse circuito aqui, ó, ligo. Ou seja, o que significa ligar? Significa que eu tenho um tempo, né? Eu estou aqui no tempo, eu vou assumir que isso aqui primeiro é um gráfico de tensão por tempo, né? Então ligar significa isso aqui, ó. Meu gráfico está aqui no zero, chegou nesse ponto aqui eu ligo. Ele vai vir para cá para esse valor. Liguei a tensão, tudo bem? Então isso aqui eu vou colocar V1. Isso aqui eu vou chamar de V1. Certo? O que vai acontecer com V2? Essa é no final do dia a pergunta, né? E para isso a gente vai ter que pensar em relação à corrente e à carga, né? O que acontece com a corrente logo quando eu ligo o circuito? Logo quando eu ligo, o capacitor está descarregado. Ele não tem nada, né? Ele está totalmente desligado, então ele não tem carga. Se ele não tem carga, ele não tem tensão. Então a tensão no capacitor, que existe no capacitor, nos dois casos, é a tensão V1, certo? Se o capacitor tem a tensão V1, significa que no tempo zero, né, nesse tempo inicial, vou botar aqui um tempo igual a zero, que é isso aqui, ó, T igual a zero, né? A minha corrente, eu vou escrever aqui em azul, vai ser o ponto da corrente, né? A minha corrente vai ser esse ponto aqui, ó, vai estar bem nesse ponto aqui. E na escala azul, esse ponto aqui vai ser V0 sobre R. Na escala vermelha, esse aqui vai chamar de V0 também, né? Então esse aqui é o V0, que é um V inicial, né? Na escala vermelha, que é a escala de tensão, isso aqui vai ser V0. Vermelho para tensão, azul para a corrente, né?
Então, e note o seguinte, essa corrente em azul, ela vai ser, se eu quero calcular a DDP entre os terminais da resistência, é só multiplicar essa corrente pela tensão que eu vou ter, essa corrente pela resistência que eu vou ter a tensão. Beleza, então tá bom. O que acontece agora com o capacitor? O capacitor começa a carregar, né? Então se eu assumo, vamos assumir aqui em verde, isso aqui eu vou falar que isso aqui é o T1, isso aqui vai ser o meu T1, T igual a 1, uma escala aleatória qualquer, imagina uma escala arbitrária, aleatória não, arbitrária, né? Então vamos assumir, só para facilitar essa história, que nesse intervalo de tempo, vamos assumir que a corrente é constante, né? Se a gente fala, ó, digamos, eu liguei e aí a corrente ficou constante, o que acontece com o capacitor? O capacitor carrega. Você concorda comigo? Se eu vou colocar a carga aqui, eu vou colocar a carga em verde. Esse verde aqui, ó. Então o que acontece com a carga? A carga estava em zero aqui, tá vendo? Então aqui tá tudo em zero, né? Tava com a carga zero, a corrente em zero, tá tudo em zero aqui, né? A carga, ela tá em zero. Só que o que acontece quando eu ligo uma corrente? O capacitor começa a carregar. Começa a carregar aqui com determinado valor, certo? E essencialmente, gente, a maneira mais simples de você pensar isso é o seguinte: se eu estou assumindo a corrente contínua e essa carga é a integral dessa corrente, significa que a corrente contínua, não, desculpa, a corrente constante, né? Que quer dizer que a integral da constante vai dar uma reta no final do dia. É isso que está acontecendo. Você pode pensar no capacitor como se você tivesse, como se fosse um balde, né? Uma maneira simples de pensar no capacitor é isso, é como se fosse um balde aqui, tá vendo? Literalmente, né? É um balde onde essa área de baixo aqui, ó, é a capacitância e a altura é a tensão, certo? Então, qual que é o volume? O volume seria a carga. Qual que é a carga que cabe aqui? CV, certo? Então, à medida que eu aumento a tensão, eu estou aumentando o tamanho desse balde, né? Esse balde pode estar com essa altura, pode estar com essa altura, mas a carga, a base é fixa, né? E o que é a corrente? A corrente, ela é a vazão, né? A corrente seria DQ. DT, para transformar isso aqui num exemplo mecânico, né? O paralelo disso seria o DV dt, né? Que é a variação do volume no tempo. Então eu estou literalmente uma mangueira aqui, ó, que eu vou jogando água aqui, entendeu? Essa é que é a ideia. Então eu só encho esse cara se eu começar a jogar água, né? Quanto maior essa vazão, se eu uso uma corrente pequena, significa uma torneira pequenininha. Uma corrente grande significa uma torneira grande, entendeu? Onde a água sai mais rápido. Então a ideia é essa, né? Só que o que acontece? Ó, vamos voltar aqui para o exemplo, para o gráfico, né? Se eu pego esse sistema aqui, então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu falar que o T1 é igual a esse cara aqui, ó. Para ficar um pouco mais legal, o T1 vai ser isso aqui, esse é o tempo 0, isso aqui vai ser o tempo 1, né? Então eu subi assim, beleza. O que acontece agora com a corrente? Se eu criei essa DDP aqui em cima, né, esse aumento, né? Aí eu peguei e falei, o capacitor carregou um pouco, né? Significa o que acontece com a corrente? A corrente ela vai diminuir, certo? Porque se eu criei uma DDP aqui, ó, nesse primeiro caso, significa que agora a DDP disponível para o resistor é menor. E nesse caso é a mesma coisa, né? Se eu criei uma DDP menor aqui, significa que se eu criei se o capacitor acumulou carga, significa que agora a tensão disponível para o resistor vai ser menor. Independente dos dois casos, né? Seja nesse caso, seja nesse caso. Entendeu? Então o que acontece com a corrente? A corrente agora ela vai descer para esse ponto aqui, ó. Ela vai descer, né? Então eu estou assumindo que ela vai descer por uma DDP dessa maneira. E esse verde aqui é carga, viu, gente? Esse verde aqui vou botar o gráfico aqui, o verde é carga. Esse azul aqui é corrente, que são fixos, né? Independe da maneira como você organiza o circuito. E esse outro aqui é tensão de entrada. Então agora, ó, o que acontece quando você tem uma corrente menor? A derivada desse cara vai ser menor ainda. Esse cara aqui antes era assim, ó. Ia desse jeito aqui. Eu vou botar ele aqui um pouco mais rápido, né? Agora ele vai diminuir, ele vai ficar assim, ó. Tudo bem? Vai diminuir a inclinação da reta de carga do capacitor. Isso vai fazer com que... Deixa eu botar essa corrente aqui embaixo, mais embaixo ainda. Vou botar essa corrente aqui, ó. Que essa corrente significa que agora a corrente vai cair mais ainda. Digamos que ela vai para cá, né? Aí significa que a queda agora, a subida, né? Aqui a subida foi assim, depois foi assim, agora vai ser assim, menor ainda. E o que leva a uma queda menor ainda
uma queda ainda maior para tensão. E aí, consequentemente, uma subida menor. E depois, vermelho, uma queda menor. Depois, uma subida menor ainda. E por aí vai. Então, vocês vão ver que isso aqui vai ficando como se fosse uma exponencial, né? E para o capacitor, para a corrente, a mesma coisa. Ela vai decaindo cada vez mais, tá vendo? Então, isso aqui é a curva de carga, né? Isso aqui é a carga do capacitor. Isso aqui é a carga elétrica, né? Deixa eu botar aqui. Elétrica. Carga em C. Em C, pronto. Então, isso aqui, gente, ó, em verde, isso é a curva de carga. E isso é um exponencial. Se você olhar isso aqui, ó, você pega essa distância aqui, e eu falo, tá bom, eu vou contar aqui, eu vou pegar e vou usar 1 sobre E, né? Vou contar os quadradinhos e botar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 sobre E é mais ou menos 1, 2, 3, um pouquinho aqui. Um pouquinho abaixo do 3, né? 1/3, mais ou menos. Um pouquinho mais que 1/3, na verdade. Então, é aqui, na verdade. É aqui, né? Então, eu vou botar aqui, ó. Isso aqui é o tempo, é o que se chama de tempo de carga. O tempo característico, né? Significa que o capacitor está 100% carregado nesse tempo? Não. Significa que você carregou até 1 sobre E do total, né? Da diferença, desculpa, né? E aí a queda aqui é a mesma coisa. Essa queda aqui, né, para tensão, bate no mesmo ponto. A queda para 1, 2, 3 aqui, né? A queda para a corrente, né? Bate mais ou menos no mesmo ponto. E isso, gente, esses gráficos aqui, esse gráfico, essa curva azul aqui e a curva verde, elas são a curva de corrente e carga. Só que elas também são a curva da tensão acumulada no capacitor e a tensão dissipada no resistor. A tensão acumulada no capacitor é proporcional à carga. É C, né? VC. Lembrando aqui, né? Deixa eu escrever aqui, VR é igual a RI. Né? Essa é a tensão dissipada no resistor. E VC é igual a Q sobre C, se a tensão é acumulada no capacitor. Então, sempre que você liga ou desliga o capacitor, acontece isso, ele carrega, essencialmente. Então, esse é o exemplo mais simples que eu queria dar para vocês, para dar uma intuição do que acontece no capacitor. Essa noção que o capacitor carrega, e ele carrega com esse tempo característico, né? Esse tempo característico, ele é igual a RC. Esse tal aqui, ele é igual a R vezes C. E ele tem que depender da tensão e da corrente, sabe por quê? Porque a corrente, a tensão, desculpa não, gente, a capacitância e a corrente, porque a capacitância depende, fazendo essa análise mais mecânica, né, aqui no caso da torneira, ela é a área do copo, né? Então, se você tem um copo cada vez maior, para a mesma, ligar a torneira ali, digamos, eu tenho um balde e tenho uma torneira, né? Se eu tenho um balde cada vez maior, ele vai demorar mais para encher. Se eu uso a mesma torneira e eles todos têm o mesmo tamanho, né? Ou seja, para uma mesma tensão, se a minha capacitância ela é maior, significa que o meu balde ele vai ser mais, ele é mais a área é maior, né? E no caso da resistência, no caso no caso do R, né? O que determina isso aqui, ó? O que determina esse fluxo? É a tensão que você entra, né, o V0, e a resistência, né? Quanto maior a resistência, mais você tem... Quanto maior a resistência, é como se você tivesse uma vazão... Quanto maior a resistência, é menor a sua vazão. Pensa que isso aqui é um caso do R pequeno, né? Eu tenho uma mangueira bem grossa, e quando eu tenho uma mangueira fininha aqui, é um caso do R grande. Então a resistência, ela é como se eu tivesse uma mangueira. Se o R é muito grande, né, vai estar caindo na conta-gota, né? Então demora muito para encher o balde. Se o R é muito pequeno, significa que o fluxo é muito grande, né? Eu posso passar a carga de maneira bem rápida. Então é como se eu estivesse enchendo com a mangueira de bombeiro, entendeu? Por isso que depende de RC, intuitivamente, né? Claro, essas coisas aqui saem das contas e esse é o próximo passo para o RC temporal, né?